longo da história, a maçonaria transcendeu o papel de uma simples fraternidade e tornou-se um agente ativo na transformação de sociedades, culturas e até nações. Desde revoluções históricas até movimentos de independência, suas ideias e princípios frequentemente estiveram no centro de eventos que moldaram o mundo como conhecemos hoje. Revolução Americana. Muitos dos líderes da Revolução Americana eram maçons, incluindo figuras emblemáticas como George Washington, Benjamin Franklin e Paul Revere. Os ideais maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade ressoaram profundamente nos debates que culminaram na independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos da América carregam influências maçônicas, especialmente em sua ênfase nos direitos inalienáveis e na soberania popular. Além disso, as lojas maçônicas funcionaram como locais de reunião e debate para os revolucionários, onde ideias de autodeterminação e resistência ao autoritarismo ganharam forma. Revolução Francesa. Na França, a maçonaria desempenhou um papel significativo na disseminação dos ideais iluministas que alimentaram a Revolução Francesa. Figuras como o Marquês de Lafayette, também maçom, lutaram por valores de liberdade e igualdade, que acabariam ecoando no lema revolucionário Liberté. As lojas maçônicas francesas serviram como espaços para discussões sobre justiça social e crítica ao absolutismo da monarquia. Movimentos de independência na América Latina, líderes como Simón Bolívar e José de San Martín, ambos maçons, foram inspirados pelos princípios da fraternidade em suas lutas por independência contra os colonizadores europeus. Bolívar, por exemplo, usou as redes maçônicas para consolidar alianças entre diferentes regiões e disseminar suas ideias libertadoras. No Brasil, Dom Pedro I e outros maçons estiveram envolvidos na independência do país, utilizando os valores maçônicos para criar uma visão de nação soberana. A influência no Brasil. No Brasil, a maçonaria teve um papel marcante em eventos cruciais. Independência do Brasil. Além de Dom Pedro I, vários membros da elite brasileira que apoiaram o movimento eram maçons. As lojas maçônicas foram locais de articulação política para discutir os rumos do país. Proclamação da República. Líderes como Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto também eram maçons. A transição do Império para a República foi fortemente influenciada por ideais maçônicos de liberdade e meritocracia. Movimentos abolicionistas. Muitos maçons brasileiros apoiaram a abolição da escravidão, com lojas maçônicas promovendo campanhas pela libertação dos escravizados. Com a Revolução Industrial, a maçonaria desempenhou um papel importante na disseminação de ideias sobre progresso, ciência e trabalho ético, promoção do racionalismo e da educação. Durante a Era Industrial, as lojas maçônicas frequentemente patrocinavam escolas e universidades, defendendo o acesso ao conhecimento como um meio de emancipação social. Conexão com a elite intelectual. Muitos cientistas, inventores e industriais do período eram maçons, como James Watt e Benjamin Franklin, que aplicaram os princípios da fraternidade ao avanço tecnológico e à inovação, defesa de direitos trabalhistas. Em alguns países, lojas maçônicas apoiaram movimentos por melhores condições de trabalho e direitos humanos, alinhados ao ideal maçônico de igualdade e dignidade humana. A maçonaria e o progresso cultural. Muitos artistas e escritores renomados eram maçons, utilizando os ideais da fraternidade como inspiração para suas obras. Wolfgang Amadeus Mozart, por exemplo, era maçom, e sua ópera, A Flauta Mágica, está repleta de simbolismos e mensagens filosóficas maçônicas. Na literatura, autores como Goethe também integraram conceitos maçônicos em suas obras, promovendo temas de autoconhecimento e transcendência. Arquitetura e urbanismo. A influência maçônica na arquitetura é evidente em várias obras históricas, como templos maçônicos e edifícios que seguem os princípios da geometria sagrada. Cidades como Washington, depois de Cristo, foram planejadas por maçons, e muitos acreditam que o layout urbano contém simbolismos associados à fraternidade. Ciência e filosofia. A maçonaria promoveu o avanço da ciência, defendendo o uso da razão e do empirismo. A fraternidade atraiu grandes pensadores da época iluminista, que encontraram nas lojas maçônicas um ambiente para discutir filosofia, ética e ciência, sem restrições dogmáticas. Mesmo no século XXI, a maçonaria continua influenciando debates sociais e culturais. Luta por igualdade e inclusão. A abertura de lojas femininas e mistas reflete um esforço para incluir mais pessoas em suas discussões sobre ética e filosofia, educação e filantropia. A fraternidade permanece ativa em programas educacionais e ações de caridade, perpetuando sua missão de transformar o mundo através da elevação do indivíduo. Participação em organizações internacionais. Muitos maçons ocupam posições de destaque em organizações não governamentais e instituições globais, promovendo os ideais maçônicos de justiça social e liberdade. A influência geopolítica e cultural da maçonaria não é apenas um resquício do passado.
Ao longo dos séculos, seus membros ajudaram a moldar os valores de liberdade, igualdade e fraternidade em sistemas políticos, culturais e sociais. Mais do que isso, a maçonaria permanece como um espaço onde esses princípios continuam sendo discutidos e adaptados às demandas de um mundo em constante transformação, seja na construção de nações, no incentivo ao progresso científico ou na promoção de valores éticos. A maçonaria tem mostrado que, apesar de seu caráter reservado, seus ideais têm um impacto visível e significativo. É um lembrete de que, mesmo nas sombras do mistério, a luz que guia e transforma. A maçonaria, com sua história rica, símbolos intrigantes e rituais sigilosos, sempre esteve no centro de teorias da conspiração que capturam a imaginação popular. Desde a ideia de que maçons controlam o destino do mundo, até acusações de práticas ocultistas, essas narrativas frequentemente distorcem o propósito real da fraternidade. Neste tópico, vamos explorar a origem dessas teorias, separar os mitos da realidade e entender como o mistério em torno da maçonaria contribuiu para sua reputação ambígua. O segredo alimenta a imaginação. A maçonaria é uma fraternidade reservada, o que significa que seus rituais e reuniões não são abertos ao público. Esse sigilo, necessário para preservar a experiência pessoal de seus membros, foi muitas vezes interpretado como algo sinistro, criando um terreno fértil para teorias da conspiração. Conflitos com a Igreja Católica. Em 1738, o Papa Clemente XII emitiu uma bula papal condenando a maçonaria, acusando-a de heresia e de promover valores incompatíveis com o cristianismo. A oposição da Igreja, combinada com o caráter secreto da fraternidade, solidificou a imagem da maçonaria como uma organização subversiva. Muitos líderes políticos, empresários influentes e pensadores renomados foram maçons. Essa associação entre a maçonaria e o poder levou à ideia de que a fraternidade atua como uma mão invisível que manipula governos e eventos globais. Nova ordem mundial. Muitos teóricos da conspiração acreditam que a maçonaria está por trás de um plano para criar um governo único global, conhecido como Nova Ordem Mundial. Supostamente, maçons influentes conspirariam para centralizar o poder mundial, eliminando soberanias nacionais e controlando a economia global. Realidade. Embora maçons individuais possam ocupar posições de poder, não há evidências de que a maçonaria como instituição tem agendas políticas globais. A fraternidade é descentralizada, com lojas independentes que se concentram no desenvolvimento pessoal e na filantropia, e não na política internacional. Outra teoria popular é que a maçonaria está ligada aos Illuminati, uma sociedade secreta do século XVIII que supostamente buscava controlar o mundo. Essa conexão é frequentemente explorada em livros e filmes, criando uma narrativa que combina os dois grupos em uma trama de domínio global. Realidade. Os Illuminati, fundados na Baviera em 1776, foram desmantelados em poucas décadas e não têm ligação histórica com a maçonaria. A associação entre os dois é um produto de ficção e especulação, amplamente desmentida por historiadores. Rituais ocultos e culto demoníaco. Alguns críticos acusam a maçonaria de praticar rituais ocultistas e adorar forças malignas. Símbolos como o olho que tudo vê e o esquadro são frequentemente interpretados erroneamente como provas de envolvimento com o ocultismo. Realidade. Os rituais maçônicos são simbólicos e filosóficos, destinados a promover reflexões sobre moralidade, espiritualidade e autodescoberta. A maçonaria exige que seus membros acreditem em um ser supremo, mas não promove qualquer doutrina religiosa específica, muito menos práticas demoníacas. Por que as teorias persistem? O segredo em torno dos rituais e dos símbolos da maçonaria naturalmente desperta curiosidade e desconfiança. Narrativas conspiratórias oferecem explicações simplistas para eventos complexos, tornando-se atraentes para aqueles que buscam sentido em tempos de incerteza. Livros como Código da Vinci e filmes como Olhos Bem Fechados popularizaram a ideia de sociedades secretas manipulando o mundo. Essas obras frequentemente misturam fatos e ficção, reforçando percepções equivocadas sobre a maçonaria. Oposição da Igreja Católica e de outros grupos religiosos perpetuou a imagem de que a maçonaria é uma ameaça moral e espiritual. Movimentos antimaçônicos, como o Partido Antimaçônico nos Estados Unidos do século XIX, contribuíram para espalhar desinformação. A realidade da maçonaria, uma organização filosófica e filantrópica. A maçonaria promove valores como liberdade, igualdade e fraternidade. Seus objetivos incluem o aperfeiçoamento moral dos indivíduos e o benefício das comunidades através da caridade. Em vez de conspirar pelo controle mundial, as lojas maçônicas concentram-se no desenvolvimento pessoal e em ajudar os necessitados. Apesar de seu caráter reservado, muitas lojas maçônicas têm feito esforços para se aproximar do público, organizando eventos abertos e desmistificando sua missão. Essa transparência crescente tem ajudado a combater os mitos, mas o fascínio pelo mistério continua a atrair teorias infundadas. Como a maçonaria responde às teorias? A fraternidade tem se empenhado em educar o público sobre sua verdadeira natureza,
destacando seu trabalho filantrópico e seu compromisso com valores universais. Embora os maçons estejam mais abertos ao diálogo, muitos aspectos de seus rituais e ensinamentos permanecem confidenciais. Isso não é para esconder segredos obscuros, mas para preservar o significado simbólico e a experiência pessoal dos membros. No mundo atual, a maçonaria continua a ser um tema fascinante e controverso. Embora as teorias da conspiração atraiam atenção, é essencial lembrar que a fraternidade não é um monolito sinistro, mas uma organização dedicada à reflexão ética, à busca de conhecimento e à ajuda ao próximo. Seu maior segredo, talvez, não seja um plano para dominar o mundo, mas o poder transformador que ela oferece aos seus membros, um convite para construir um caráter forte, viver uma vida virtuosa e contribuir positivamente para a sociedade. As teorias da conspiração podem alimentar a imaginação, mas a realidade da maçonaria é muito mais inspiradora. A maçonaria, uma das fraternidades mais antigas e misteriosas do mundo, entrou no século XXI, enfrentando desafios modernos, mas também abraçando novas oportunidades para permanecer relevante em um mundo em constante transformação. Seu compromisso com o desenvolvimento pessoal, a filantropia e os valores universais continua a atrair indivíduos que buscam propósito, reflexão e ação em suas vidas. Adaptação à era digital. Nos últimos anos, muitas lojas maçônicas criaram sites e perfis em redes sociais para desmistificar suas práticas e compartilhar informações sobre seus valores e ações. Essa abordagem não apenas ajuda a combater preconceitos, mas também atrai novos membros, especialmente entre os jovens, que são mais inclinados a pesquisar online antes de se juntar a uma organização. A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção de tecnologias digitais na maçonaria. Muitas lojas realizaram reuniões e eventos online, permitindo que membros de diferentes partes do mundo interagissem. Essas conexões globais têm fortalecido a fraternidade, permitindo que ideias e experiências sejam compartilhadas de forma mais ampla. Divulgação de conteúdo educativo, vídeos, podcasts e webinars criados por maçons oferecem uma visão mais clara sobre os princípios e a história da fraternidade, atraindo curiosos e desmistificando seu propósito. Inclusão e diversidade. Tradicionalmente, uma fraternidade masculina, a maçonaria viu o surgimento de ordens femininas e mistas, que seguem os mesmos princípios e rituais. Essas ordens têm atraído mulheres interessadas na busca por autodesenvolvimento e filosofia prática, ampliando o impacto da fraternidade. Diversidade cultural e religiosa. A maçonaria é aberta a pessoas de todas as crenças religiosas, desde que acreditem em um ser supremo, muitas vezes referido como o grande arquiteto do universo. Essa abertura cria uma fraternidade global inclusiva, onde pessoas de diferentes culturas e tradições se unem em torno de valores compartilhados. Acolhimento de jovens. Organizações associadas, como a Ordem de Molay e as Filhas de Jó, oferecem a jovens a oportunidade de aprender e praticar os valores maçônicos antes mesmo de atingirem a idade mínima para ingresso na maçonaria tradicional. Esses grupos ajudam a cultivar uma nova geração de líderes éticos e compassivos. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses princípios, fundamentais para a maçonaria, permanecem tão relevantes quanto no passado. Em um mundo marcado por polarização e desigualdades, a fraternidade oferece um modelo de união em torno de valores universais. A liberdade é entendida como a capacidade de pensar de forma independente, a igualdade como respeito mútuo entre todos os indivíduos, e a fraternidade como o dever de cuidar uns dos outros. A maçonaria incentiva seus membros a serem exemplos de ética em suas comunidades e locais de trabalho, o que é especialmente importante em tempos de crises de integridade em várias esferas da sociedade. Em uma era de superficialidade e distrações, a maçonaria continua a oferecer um espaço para introspecção e crescimento espiritual, sem impor dogmas religiosos. Lojas maçônicas ao redor do mundo continuam a liderar esforços de caridade, desde a construção de escolas e hospitais, até a organização de campanhas de assistência em crises humanitárias. Durante a pandemia, maçons organizaram doações de alimentos, equipamentos médicos e auxílio financeiro a comunidades carentes. Bolsas de estudo e programas educacionais financiados pela maçonaria oferecem oportunidades a jovens promissores, promovendo o acesso ao conhecimento e a transformação social. Muitas lojas têm colaborado com organizações não governamentais e outras entidades para maximizar o impacto de suas ações filantrópicas, unindo forças em prol do bem comum. Jovens adultos frequentemente veem organizações tradicionais como ultrapassadas para conquistar seu interesse. A maçonaria precisa comunicar de forma clara seus valores e mostrar como eles se aplicam aos desafios modernos. Embora tenha havido avanços, muitos ainda associam a maçonaria a conspirações ou práticas ocultas. Combater essas ideias exige mais transparência e diálogo com o público. A maçonaria precisa modernizar-se sem perder sua essência, incorporar novas tecnologias e ideias, mantendo os rituais e símbolos que definem sua identidade. É um desafio constante. A maçonaria no século XXI
está em um ponto de transição. Ao mesmo tempo em que honra séculos de tradição, ela mostra uma notável capacidade de adaptação aos tempos modernos. O uso de tecnologias digitais e a conexão de membros de diferentes países fortalecem o espírito de fraternidade universal que a maçonaria defende. A crescente aceitação e inclusão de mulheres e grupos diversos amplia a influência e o alcance da fraternidade. A maçonaria continuará a desempenhar um papel vital na promoção de justiça social, igualdade de oportunidades e bem-estar comunitário. No século XXI, a maçonaria se mostra mais relevante do que nunca, adaptando-se às demandas de um mundo em rápida mudança. Sua capacidade de promover reflexão, ética e filantropia a torna uma força positiva em um momento de desafios globais. Para aqueles que buscam autodesenvolvimento, propósito e a chance de fazer a diferença, a maçonaria oferece uma oportunidade única. Com raízes no passado e olhos no futuro, a fraternidade continua a construir um legado de impacto duradouro, tiolo por tiolo, como sempre fez. A maçonaria, em sua essência, é mais do que uma organização. É uma jornada de transformação interior. Desde suas origens, a fraternidade sempre buscou guiar seus membros por um caminho de autodescoberta, moralidade e conexão espiritual. Neste século XXI, a sua relevância se manifesta no legado espiritual e filosófico que ela continua a oferecer, em um mundo onde propósito e ética são mais necessários do que nunca. Um dos símbolos mais importantes da maçonaria é a pedra bruta, que representa o indivíduo no início de sua jornada. Ao longo de sua vida maçônica, o membro é incentivado a lapidar essa pedra, eliminando suas imperfeições morais e éticas, para se tornar uma versão mais refinada de si mesmo. Este conceito reflete a crença maçônica de que todos têm potencial para a perfeição moral, mas isso exige esforço, reflexão e disciplina. A conexão com o grande arquiteto do universo. A maçonaria não define um Deus específico, mas acredita em um ser supremo, chamado de Grande Arquiteto do Universo. Essa abordagem universalista permite que membros de diferentes crenças encontrem um terreno comum para explorar questões espirituais. A ideia central é que a existência tem um propósito maior, e que o homem, como construtor, deve trabalhar para alinhar-se a essa ordem divina. A filosofia maçônica é transmitida através de símbolos, como o esquadro, o compasso e a régua. Esses instrumentos representam princípios morais e éticos que o maçom deve aplicar em sua vida. O uso desses símbolos permite uma reflexão prática e contínua, conectando ideias abstratas ao dia a dia dos membros. A maçonaria ensina que a verdadeira iluminação só pode ser alcançada através de um esforço sincero e contínuo. Os rituais de iniciação e progressão nos graus são projetados para desafiar os membros a refletirem sobre sua mortalidade, propósito e lugar no universo. O simbolismo da luz na maçonaria: a luz simboliza o conhecimento, a sabedoria e a verdade. O aprendizado maçônico é visto como uma jornada para trazer luz à escuridão da ignorância e do egoísmo, iluminando o caminho para uma vida mais significativa. A maçonaria explora a ideia de dualidade, luz e escuridão, material e espiritual, razão e emoção. O maçom é incentivado a equilibrar esses aspectos, reconhecendo que o verdadeiro crescimento vem da harmonia entre as forças opostas dentro de si mesmo. Os ensinamentos maçônicos levam os membros a refletir profundamente sobre suas vidas, suas escolhas e seus valores. Essa prática de introspecção regular ajuda a cultivar virtudes como paciência, humildade e coragem. A maçonaria reforça a importância de viver de acordo com padrões éticos elevados, não apenas dentro da fraternidade, mas em todas as interações da vida. Ser um maçom significa ser um exemplo para a sociedade, demonstrando integridade e empatia. Para muitos maçons, a fraternidade oferece um espaço para explorar a espiritualidade fora das estruturas religiosas tradicionais. Essa conexão com o divino, embora personalizada, é uma fonte de conforto e propósito. Em uma época de distrações constantes, a maçonaria oferece um espaço para introspecção e significado profundo. Os rituais e ensinamentos maçônicos são um lembrete de que o autoconhecimento não pode ser alcançado rapidamente. É um processo gradual e deliberado. No mundo atual, marcado por desigualdades e desafios globais, os valores maçônicos de justiça, fraternidade e caridade oferecem um modelo para abordar problemas sociais de forma ética. A abertura da maçonaria a pessoas de todas as crenças religiosas ressoa com um número crescente de indivíduos que buscam uma experiência espiritual sem dogmas impostos. A maçonaria é, em última análise, uma escola de aperfeiçoamento moral. Seus membros são desafiados a se tornarem melhores não apenas para si mesmos, mas para suas famílias e comunidades. Contribuição para a sociedade e fraternidade ensina que o autodesenvolvimento não é suficiente. É necessário usar as lições aprendidas para melhorar o mundo ao redor. Esse legado de serviço se manifesta em ações filantrópicas, mas também em pequenos gestos cotidianos de bondade e empatia.
Mesmo em um mundo que muda rapidamente, os princípios maçônicos continuam a inspirar aqueles que buscam uma vida com propósito e significado. O legado espiritual e filosófico da maçonaria transcende seus rituais e símbolos. É um chamado para construir uma vida que seja ética, significativa e em harmonia com os valores universais. Em um mundo muitas vezes fragmentado, a fraternidade oferece uma visão unificadora. Todos nós somos construtores, responsáveis por moldar não apenas nossas próprias vidas, mas também a sociedade em que vivemos. A maçonaria nos lembra que o verdadeiro poder não reside em segredos ocultos ou em teorias conspiratórias, mas na capacidade de cada indivíduo de transformar a si mesmo e, ao fazê-lo, iluminar o caminho para os outros. Esse é o legado que ela continuará a oferecer, tiolo por tiolo, geração após geração.